Não precisa de presas nem de força explosiva, os dragões de Komodo matam com facilidade usando veneno e paciência. Os cães selvagens africanos, por outro lado, dependem do trabalho em equipe para ganhar mais de 80% de suas caçadas. Talvez no mundo da sobrevivência, o mais forte não seja o mais feroz, mas aquele que sabe exatamente o que fazer para continuar vivo. O dragão de Komodo e as emboscadas mortais. Escondida entre as áridas ilhas de Komodo, Rinkeflores, na Indonésia, vive uma criatura aclamada como a última descendente sobrevivente da Era Jurássica, o dragão de Komodo. Com mais de 3 metros de comprimento e mais de 70 quilos, ele não é apenas o maior lagarto do mundo, mas também o predador mais importante do ecossistema de sua ilha. Ao contrário de carnívoros famosos como leopardos ou leões, os dragões de Komodo não precisam de emboscadas ou perseguições. Eles são mestres da paciência e usam o tempo como arma. Com uma única mordida, eles ditam a sentença de morte. Seus dentes são afiados como lâminas. Mas ainda mais assustadora é sua saliva, carregada de bactérias perigosas e veneno que reduz a pressão arterial, altera a coagulação e lentamente paralisa os órgãos. As presas, como o veado de Timor ou o pequeno búfalo aquático, uma vez mordidas, fogem, mas nunca muito longe. Passo a passo, elas enfraquecem e depois desabam. O dragão de Komodo as segue silenciosamente, guiado pelo cheiro do sangue, esperando o momento inevitável. Sem velocidade. Sem força bruta. Apenas veneno e paciência. O dragão de Komodo é a prova viva do princípio de na natureza: quem espera, vence. Nas profundezas das florestas da Índia e do Sri Lanka, outra criatura espreita, o urso preguiça, Smelursus ursinus. Com sua pelagem preta e eriçada, seu focinho longo e seu andar curvado, ele não parece uma ameaça. À primeira vista, poderia ser confundido com um gentil insetívoro como o panda. Mas o urso preguiça é, na verdade, uma fúria com garras.
Ele se alimenta de cupins, formigas e frutos da floresta, e está armado com longas garras em forma de foice, fortes o suficiente para rasgar a casca das árvores ou escavar ninhos subterrâneos. Seu olfato apurado detecta colônias de cupins à distância, enquanto seus lábios longos e flexíveis podem aspirar insetos como uma mangueira de sucção viva. No entanto, o que torna o urso-preguiça perigoso é seu temperamento volátil. Com uma visão deficiente, ele frequentemente reage violentamente a encontros repentinos, mesmo quando não se sente realmente ameaçado. Há inúmeros casos registrados de pessoas atacadas simplesmente por se aproximarem demais enquanto o urso escavava em busca de cupins. Na natureza, o urso-preguiça enfrenta até mesmo tigres, um desafio quase impensável para um animal de tamanho tão modesto. Um rugido é seu último aviso. Se o intruso não se retirar, o urso-preguiça lança-se à batalha, não por causa do território, mas simplesmente porque não gosta de ser incomodado. Entre os principais predadores da África, o cão selvagem africano, Lycaon pictus, é frequentemente subestimado devido à sua constituição magra e à falta da aparência majestosa dos leões ou leopardos. No entanto, este animal é o verdadeiro mestre estrategista da savana, com uma das taxas de sucesso na caça mais altas da natureza, de mais de 80%. Pertencente à família dos canídeos, Canidae, o cão selvagem africano tem muitas características únicas que o diferenciam de seus parentes próximos. Sua pelagem manchada de amarelo, preto e branco não é por beleza, mas para se camuflar perfeitamente nas florestas abertas e pradarias. Cada indivíduo tem um padrão único, como uma impressão digital, sem dois iguais. Eles têm pernas longas, corpos leves e garras não retráteis, tudo otimizado para velocidade e resistência. Capazes de correr a uma velocidade constante de 50 a 60 km por hora por vários minutos, os cães selvagens africanos são os verdadeiros atletas de maratona da natureza. Mas o que realmente torna esta espécie excepcional é o seu comportamento social altamente desenvolvido. Vivem em grandes matilhas, entre 6 e 20 indivíduos, com uma hierarquia clara e uma coordenação quase militar durante as caçadas. Cada perseguição é coordenada silenciosamente através de vocalizações, sinais corporais e até mesmo contato visual direto. Não é a força de um, mas a união de muitos que garante o sucesso.
Ainda mais notável é seu altruísmo e capacidade de compartilhar. Ao contrário de muitos carnívoros, os cães selvagens não lutam pela comida. Eles distribuem a comida de forma equitativa e muitas vezes regurgitam para alimentar os filhotes, os feridos ou os idosos, um ato extraordinário de desenvolvimento social incomum no reino animal. Com sua mistura de resistência, inteligência e trabalho em equipe, os cães selvagens africanos não são apenas predadores, são símbolos vivos do poder da união na natureza. Em uma tarde sufocante, o sol dourado cobre a vasta savana. Um rebanho de impalas pasta perto da borda da floresta, olhando de vez em quando para os campos. A paz parece perfeita. Mas não muito longe, a matilha tomou posição. Seis cães selvagens se dispersam em forma de meia-lua, usando as cristas e os arbustos como cobertura. Não se ouve nenhum ruído, nem respiração pesada, apenas se vê em seus olhos perspicazes e os sinais tácitos que trocam em silêncio. A caçada começa. Um impala jovem entra em pânico e se desvia para uma grande poça que acredita que lhe proporcionará refúgio. Mas essa mesma decisão sela seu destino. Finalmente, a caçada termina e o bando começa a se banquetear. Não porque sejam mais fortes, mas porque são mais inteligentes, estão mais bem coordenados e nunca caçam sozinhos. Na natureza, alguns animais são venerados por sua aparência imponente, enquanto outros são desprezados por serem astutos ou enganadores. Mas a hiena, com sua risada assustadora que ressoa na noite, inspira respeito em toda a África. Não por sua aparência, mas por sua persistência, astúcia e coragem ao enfrentar qualquer um que ouse desafiá-la. A hiena malhada, Scrocuta crocuta, é o maior membro da família das hienas e está amplamente distribuída pelas pradarias e florestas abertas de África.
Embora muitas vezes sejam descartadas como meras necrófagas, na verdade são caçadoras muito eficazes, já que entre 60 e 70% de sua dieta provém de presas que elas mesmas matam. Anatomicamente, as hienas possuem as mandíbulas mais fortes entre os mamíferos carnívoros, com uma força de mordida que ultrapassa os 1100 psi, potente o suficiente para esmagar os ossos das patas de um búfalo. O seu sistema digestivo é extraordinariamente adaptável, o que lhes permite consumir pele, ossos e tendões, partes que muitos outros predadores deixam para trás. As hienas vivem em clãs estruturados sob um sistema matriarcal. As fêmeas são maiores, dominantes e geralmente lideram tanto a caça quanto a defesa. Um único clã pode ter até 80 indivíduos, com uma hierarquia rígida em que o poder e o acesso à comida estão diretamente relacionados à posição social. Na África, onde as longas estações secas trazem consigo a escassez de comida e água, as hienas não apenas caçam, mas também aproveitam qualquer oportunidade para sobreviver. Elas não têm medo de seguir outros predadores, espreitando para roubar suas presas ou atacar quando for o momento certo. As hienas frequentemente enfrentam leopardos, cães selvagens africanos, chitas e até leões, seus rivais ancestrais, pela comida. Um clã suficientemente grande pode até mesmo afugentar um leão solitário, especialmente quando o número joga a seu favor. Na implacável natureza selvagem africana, onde os fortes nem sempre sobrevivem, as hienas encarnam uma verdade simples e na natureza, às vezes a oportunidade é tudo. Para a maioria dos animais africanos, a água é um salva-vidas. Mas para o hipopótamo, Hippopotamus amphibius, não é apenas para beber, é seu lar, seu refúgio e seu campo de batalha. Em regiões áridas, onde as temperaturas diurnas ultrapassam os 40 graus Celsius, os hipopótamos se tornaram os governantes silenciosos dos rios e lagos. Os hipopótamos são semiaquáticos, o que significa que grande parte de sua vida se passa na água. Seus corpos enormes, que pesam entre 1.500 e 3.000 quilos, não estão adaptados para suportar o sol intenso, pois não possuem glândulas sudoríparas como os humanos. Em vez disso, eles secretam um líquido rosado, muitas vezes chamado de o suor de sangue, que atua como protetor solar natural e escudo antibacteriano. Durante o dia, os hipopótamos mergulham na água, deixando apenas os olhos, as orelhas e as narinas fora da superfície.
À noite, saem para pastar, seguindo trilhas conhecidas por quilômetros em busca de grama. No entanto, eles não podem se afastar muito da água, pois sua pele racha e desidrata rapidamente quando exposta ao sol por longos períodos. Como dependem completamente da água, os rios e lagos, especialmente na estação seca, tornam-se territórios muito valiosos. E é aqui que eclodem batalhas brutais entre os machos. Ao amanhecer, o lago está calmo, com uma manada de hipopótamos descansando em silêncio. Mas sob a quietude, a tensão se acumula. Em margens opostas, dois enormes hipopótamos machos, cada um pesando mais de 2 toneladas, se enfrentam a poucos metros de distância. Eles se reconhecem mutuamente. Um deles é o senhor reinante deste trecho do rio. O outro, um poderoso intruso no auge da vida, cruzou a fronteira. A batalha começa. Após vários minutos de combate feroz, um deles começa a vacilar e se retira com a boca e o pescoço manchados de sangue. O vencedor não mata seu oponente, mas garante o domínio sobre o território, as fêmeas e a fonte de água vital. Embora muitas vezes sejam considerados dóceis por se alimentarem de grama, os hipopótamos estão entre os animais mais perigosos da África, pois causam mais mortes humanas a cada ano do que leões, elefantes ou crocodilos. Eles são agressivos, ferozmente territoriais e atacam qualquer um, inclusive humanos, se sentirem ameaçados. Nesta terra abrasada pelo sol, onde cada gota de água é mais preciosa do que ouro, as batalhas desses gigantes não são apenas pela sobrevivência, mas também pelo domínio. Quando se fala dos predadores mais mortíferos de África, as pessoas costumam pensar em leões, leopardos ou hienas. Mas há um assassino silencioso, raramente visto, cujo único golpe pode acabar com uma vida instantaneamente. O crocodilo do Nilo, Crocodilus niloticus, conhecido como o assassino invisível dos rios.
O crocodilo do Nilo é um dos maiores répteis do mundo. Os adultos podem atingir 5 a 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada, e estão armados com mandíbulas cheias de mais de 60 dentes afiados como lâminas. Suas mandíbulas inferiores, imensamente fortes, permitem-lhe segurar e capturar suas presas com uma única mordida. O mais assustador é que eles não mastigam, mas rasgam a carne com a mortal torção da morte ou debaixo d'água. Esses predadores de sangue frio podem permanecer imóveis por horas, submersos ou descansando nas margens dos rios, parecendo pouco mais do que um tronco à deriva. Com os olhos e as narinas localizados na parte superior da cabeça, eles podem permanecer quase completamente ocultos debaixo d'água, observando sem serem detectados, antes de atacar quando a presa se aproxima a poucos metros. Todos os anos, milhões de gnus, zebras e búfalos empreendem migrações épicas que abrangem centenas de quilômetros em busca de água e pastagens frescas. Ao longo do caminho, eles precisam atravessar grandes rios como o Mara ou o Grumeti, onde os crocodilos do Nilo os espreitam. Os crocodilos arrastam suas presas para a água, afogam-nas até que percam a consciência e, em seguida, compartilham silenciosamente o espólio com outros de sua espécie. A cena pode se desenrolar em questão de minutos, mas o medo que ela deixa persegue os rebanhos migratórios por dias. Em toda a natureza selvagem da África, alguns predadores espreitam nas sombras da noite, outros perseguem suas presas em plena luz do dia. Mas o crocodilo do Nilo só precisa permanecer imóvel para semear o terror a cada passo que dá perto do rio. Na imensidão da natureza, onde a vida e a morte estão separadas por um único suspiro, todas as criaturas sobrevivem não por sorte, mas por instinto, habilidade e, às vezes, por uma persistência inabalável. Todos os dias, sob o sol escaldante, nas profundezas das florestas ou sob as águas aparentemente tranquilas, trava-se uma luta pela sobrevivência, silenciosa, mas implacável, brutal, mas equilibrada. Não há lugar para hesitação. Não há recompensa pela misericórdia. A natureza não é justa, mas é sempre clara. O sobrevivente não é o mais forte nem o mais rápido, mas aquele que sabe se adaptar, que sabe se esconder, que sabe esperar e que sabe quando agir.
Nós, seres humanos, podemos acreditar que conquistamos o mundo, mas diante da natureza não somos mais do que meros observadores. O que se desenvolve lá fora, seus instintos primários, as batalhas tácitas, as decisões de vida ou morte em frações de segundo, é o testemunho mais claro da majestade da própria vida. E talvez a maior lição que a natureza nos deixa não seja sua brutalidade, mas sua resiliência. Em meio ao caos e à mudança, a vida sempre encontra um caminho, em silêncio, com obstinação e sem desistir. No coração da Amazônia, um mundo que não é para os fracos, cada dia é uma batalha, cada som é um aviso. Amazônia Selvagem, o Império Secreto dos Predadores Supremos. Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, esta floresta tropical se estende por 9 países da América do Sul, abrigando mais de 10% das espécies conhecidas da Terra. A Amazônia não é apenas o pulmão da Terra, é também um campo de batalha selvagem, onde cada minuto que passa é uma aposta pela sobrevivência. Há cerca de 55 milhões de anos, a floresta amazônica se formou e se desenvolveu isoladamente, tornando-se um dos ecossistemas mais únicos da Terra. Naquela época, a floresta era um mar de árvores que ligava os Andes ao Oceano Atlântico, repleta de árvores antigas imponentes, samambaias gigantes, cipós emaranhados e plantas carnívoras. Ao longo dos pântanos, uma antiga rede fúngica, desde cogumelos bioluminescentes a fungos simbióticos, forma uma vasta teia subterrânea. Cada chuva reinicia o ciclo da vida, onde a floresta se regenera como uma máquina perfeita da natureza. Apesar de milhões de anos de evolução, a floresta amazônica mantém hoje grande parte de sua grandiosidade e complexidade originais. A vegetação aqui não é apenas diversificada, mas também um dos laboratórios biológicos mais complexos do planeta. Mais de 16 mil espécies de árvores foram identificadas nesta floresta, mas apenas cerca de 227 espécies, menos de 2%, representam mais da metade de todas as árvores de grande porte.
No entanto, cada uma dessas árvores é um pequeno ecossistema. No tronco de uma árvore antiga, centenas de espécies de insetos, fungos, samambaias, orquídeas e até animais podem viver. Árvores altas, à base do dossel, podem atingir alturas de 40 a 70 metros, como a quiba, a sumaúma e a seringueira. Elas não são apenas gigantes em altura, mas também desempenham um papel crucial na retenção de umidade, na regulação do clima e no fornecimento de habitat para uma grande variedade de organismos, desde macacos e pássaros até sapos que vivem nas árvores. A copa média e baixa é dominada por árvores de caule macio, arbustos e trepadeiras, onde a luz é escassa. Aqui, a vida é tranquila, mais intensa. As raízes das árvores se entrelaçam para extrair cada gota de nutrientes do solo fino. As trepadeiras competem para alcançar a copa em uma batalha silenciosa pela luz do sol. E sob o solo encontra-se o reino dos fungos. Existem centenas de milhares de espécies de fungos na Amazônia, muitas das quais ainda não foram nomeadas pelos cientistas. Alguns brilham à noite, emitindo uma luz misteriosa como lanternas biológicas. Algumas espécies vivem em simbiose com as raízes das árvores, trocando nutrientes através de uma rede de filamentos fúngicos, criando um sistema nervoso subterrâneo que conecta toda a floresta. Em particular, as formigas cortadeiras e os fungos que elas cultivam são um excelente exemplo de cooperação entre organismos florestais. As formigas não comem folhas, elas as carregam de volta para alimentar os fungos. Os fungos são sua principal fonte de alimento. Essa é uma forma de agricultura de insetos que existe há milhões de anos, antes dos seres humanos. Quando o sol brilha através da copa das árvores, o solo brilha com uma luz dourada suave, iluminando cada tronco de árvore e poça d'água. Naquele espaço, uma figura silenciosa desliza pela floresta sem pressa, silenciosa, a onça pintada. A onça pintada Pantera-onça é o maior felino das Américas e o terceiro mais poderoso do mundo, depois do tigre e do leão. Eles são cobertos por uma pelagem dourada, distinguida por manchas pretas em forma de rosas, que não são apenas bonitas, mas também uma camuflagem perfeita na luz salpicada da floresta antiga. Cada onça pintada tem um padrão único, como uma impressão digital humana. Diferentemente de seus parentes asiáticos e africanos, as onças pintadas têm uma constituição física elegante e musculosa, com ombros largos, pernas curtas e poderosas e um corpo compacto.
Essa estrutura é ideal para nadar, escalar e se mover silenciosamente por terrenos densos. São felinos que adoram água, melhores nadadores do que qualquer outro felino de grande porte e costumam caçar perto de rios, córregos ou pântanos. Ao contrário dos leões ou leopardos, que geralmente mordem o pescoço, as onças pintadas miram no crânio de suas presas. A mordida da onça pintada é considerada a mais forte do mundo felino, poderosa o suficiente para perfurar a carapaça de uma tartaruga ou o crânio de um pequeno jacaré. O sol do meio-dia brilha sobre a margem lamacenta do rio, lançando um suave brilho dourado sobre as costas de um grupo de capivaras em repouso. Elas se esticam no chão quente, ocasionalmente tremendo quando uma mosca zumbi perto de suas orelhas. O ar está tão parado que se poderia pensar que está uma tarde tranquila, sem perigo à vista. No entanto, na grama densa atrás de uma árvore, um par de olhos manchados estão bem abertos e imóveis. Eles observam uma capivara macho se separar do rebanho e caminhar lentamente em direção à beira da água. A onça pintada irrompe do matagal com a velocidade de um raio na floresta. Em um único suspiro, tudo acaba. A onça permanece imóvel por alguns segundos, seus olhos examinando a área, como se a morte precisasse de um momento para ser reconhecida. Em seguida, ela gentilmente arrasta sua presa para dentro da folhagem. Na vegetação úmida da floresta amazônica, o sapo flecha Dendrobatidae, embora tenha apenas alguns centímetros de comprimento, é o centro de um ecossistema sofisticado. Eles vivem em torno de pequenas poças de água, em folhas caídas e em ocos de árvores, onde os ovos e os girinos se desenvolvem entre algas, bactérias e larvas de insetos. É um mundo fechado e vibrante dentro de cada gota de chuva. O que torna as sapos flecha venenosas especiais não são apenas suas cores brilhantes, mas sua pele, que contém toxinas extremamente potentes. Em vez de produzir essas toxinas, elas as absorvem de presas como formigas, besouros e aranhas, que, por sua vez, ingerem alcaloides de plantas e fungos. Como resultado, cada sapo se torna uma criatura de defesa química móvel.
Não são necessárias garras ou dentes afiados, apenas a capacidade de existir e brilhar na floresta verde como um aviso. A Amazônia não é apenas uma floresta, é uma vasta rede de rios com mais de 11 afluentes grandes e pequenos, lar do ecossistema de água doce mais rico do planeta. Nessas águas barrentas, as criaturas não vivem para se exibir, elas vivem para sobreviver. Uma das espécies mais famosas é a piranha, uma pequena criatura com instinto predatório de sangue frio. Esses peixes, que têm apenas alguns centímetros de comprimento, têm dentes afiados que podem rasgar a carne com uma única mordida. As piranhas têm corpos achatados, barbatanas dorsais baixas e focinho protuberante, com mandíbula inferior forte e dentes triangulares dispostos como uma serra. Elas têm um olfato altamente sensível, particularmente para o cheiro de sangue na água, e costumam viver em cardumes para aumentar sua eficiência de caça e proteger-se mutuamente de predadores maiores. A abundância de espécies de peixes no sistema fluvial do Amazonas não apenas sustenta os habitantes subaquáticos, mas também atrai outro mundo acima da superfície. As aves predadoras não podem ignorar o potencial banquete que nada sob a superfície lamacenta. Nos troncos das árvores inclinados sobre o rio, as anhingas abrem suas asas para se aquecer ao sol, com as penas pesadas de água após um longo mergulho em busca de peixes. Ao contrário de muitas outras aves aquáticas, as anhingas não têm glândulas oleosas para impermeabilizar suas penas, então elas absorvem água para reduzir a flutuabilidade, mergulham profundamente e perseguem peixes na velocidade da luz. À distância, garças e garças brancas ficam imóveis nas planícies lamacentas, esperando o momento em que um pequeno peixe passa nadando. Com um único golpe rápido como um raio, a presa é capturada em seus bicos longos e afiados. Dessa forma, do leito do rio ao céu, uma cadeia de sobrevivência é mantida. Sem descanso, peixes caçam peixes, pássaros caçam peixes, e cada movimento, por menor que seja, pode ser um convite à morte ou uma última chance de sobrevivência. Nas águas lamacentas, há aqueles que observam silenciosamente, sem precisar de asas ou garras afiadas, apenas o momento certo. Os jacarés são os predadores icônicos da Amazônia. Crescendo até 2 a 3 metros de comprimento, embora façam parte da família dos crocodilos, eles são menores do que seus parentes maiores.
Com dentes afiados e uma mordida poderosa, eles podem derrubar pássaros, peixes grandes, macacos ou capivaras quando suas presas se aproximam da beira da água. Os jacarés normalmente ficam à espreita sob a superfície da água, expondo apenas os olhos e o nariz, permanecendo imóveis por horas. Quando surge a oportunidade, eles surgem com um golpe rápido e decisivo, uma mordida rápida e certeira, não deixando tempo para suas presas escaparem. No entanto, na selva, onde todas as criaturas têm um adversário, mesmo um predador fluvial como o jacaré não está isento de inimigos. Da densa folhagem próxima, uma onça-pintada observa silenciosamente. Não é uma presa pequena ou fácil. É uma batalha entre iguais. Mas é isso que torna a onça-pintada diferente, se ela não escolhe presas fáceis. Ela escolhe o momento perfeito. Um jacaré repousa em uma margem lamacenta, com os olhos semicerrados, imóvel após uma noite de caça. A onça-pintada se abaixa, movendo-se silenciosamente entre as folhas em decomposição. Um salto, rápido e decisivo, mergulha da margem, suas mandíbulas se fechando na parte de trás da cabeça do jacaré, onde as escamas são muito macias para protegê-lo. À medida que a onça-pintada desaparece na floresta, arrastando a carcaça do jacaré sob a copa das árvores, a água volta à sua quietude familiar. Mas na Amazônia, o silêncio nunca é vazio. Muitas vezes, é a casca que esconde algo ainda mais assustador. Sob a água, a anaconda desliza como se fosse parte viva do rio. Medindo até 7 metros de comprimento e pesando mais de 200 quilos, é a maior cobra do planeta. Ela não precisa de veneno, nem de velocidade, basta um aperto forte e a vida dentro de sua presa cessa. A sucuri se esconde sob a superfície da água, revelando apenas os olhos e o nariz. Quando um pássaro, peixe ou capivara se aproxima demais, o ataque é tão rápido quanto uma onda subaquática, silencioso, mas inevitável. Durante a estação chuvosa, de abril a maio, as anacondas fêmeas liberam feromônios para atrair vários machos ao mesmo tempo. Às vezes, é possível testemunhar uma cena rara, uma bola de acasalamento, em que vários machos se enrolam em torno de uma fêmea por dias, lutando para garantir a chance de acasalar. Após a fertilização, a fêmea carrega seus filhotes por cerca de 6 a 8 meses e dá à luz dezenas de bebês que já são capazes de nadar e caçar desde o momento em que nascem.
No alto, onde a luz do sol se filtra através das folhas, outro mundo está em movimento, mais suave, mas não menos vibrante. Nos galhos balançantes, bandos de macacos-aranha se movem como acrobatas. Eles se agarram aos galhos com as mãos e caudas, usando suas caudas longas e flexíveis como um terceiro braço. Com sua visão ampla e audição apurada, os macacos são sentinelas eficazes, alertando os outros sobre a aproximação de leopardos ou aves de rapina à distância. Ao lado deles está a preguiça de 3 dedos, uma criatura tão lenta que o tempo parece passar mais devagar ao seu redor. Sua pelagem espessa é frequentemente coberta de musgo, ajudando-a a se misturar perfeitamente com a copa das árvores. Apesar de seus movimentos lentos, ela sobrevive graças ao seu silêncio e imprevisibilidade. Poucos predadores estão dispostos a perder tempo esperando por uma criatura que mal se move. Quando o sol brilha no dossel mais alto da floresta amazônica, é quando os pássaros começam a cantar. No alto das copas das árvores, araras coloridas batem as asas e chamam seu bando, seus gritos ecoando pela floresta. Tucanos, com seus bicos grandes e coloridos que parecem obras de arte, saltam de galho em busca de frutas maduras e insetos. Pequenos beija-flores, rápidos como um raio, voam entre flores tropicais, bebendo néctar e polinizando em uma dança sem fim. À medida que os sons dos pássaros nas copas das árvores se dissipam, os olhos da floresta amazônica se voltam para as águas calmas abaixo, onde outro mundo está despertando. A silhueta de uma ariranha desliza pela água marrom e turva, abrindo um novo capítulo de conexão, habilidade e vontade de sobreviver. Em meio à correnteza violenta, a ariranha, Pteronura brasiliensis, com quase 1,8 metros de comprimento e pesando aproximadamente 30 quilos, é o maior mamífero de água doce vivo. Um símbolo da força ancestral no coração da Amazônia selvagem. Sua pele espessa e aveludada não apenas a mantém aquecida enquanto mergulha profundamente, mas também repele a água, permitindo que ela se mova com agilidade debaixo d'água. Seus olhos afiados e dentes pontiagudos permitem que caçam peixes, cobras d'água, sapos e até pequenas tartarugas, presas que se escondem nas águas barrentas sob a copa das árvores. As lontras gigantes normalmente vivem em grupos de 6 a 20 indivíduos e marcam seus territórios ao longo das margens dos rios usando assobios e guinchos distintos para se comunicar. Elas caçam em coordenação, reunindo os peixes em áreas confinadas, e em seguida, dividindo a captura entre si, demonstrando alta precisão e organização.
Cada lontra jovem, desde o nascimento, é cuidadosamente criada pela mãe e protegida por todo o grupo de predadores maiores, como crocodilos, anacondas ou onças pintadas. As lontras gigantes optam por viver em rios e riachos com águas profundas, árvores caídas e pequenos canais onde a corrente flui lentamente, adequados para seu estilo de caça furtivo, ao mesmo tempo em que fornecem esconderijos seguros e berçários para seus filhotes. Este é um exemplo vívido de uma estratégia de sobrevivência que depende não apenas da força individual, mas também da organização comunitária, união para sobreviver no mundo caótico da floresta amazônica. A Amazônia é um mundo fechado, onde cada gota d'água, cada folha e cada criatura estão intimamente conectadas. Dos peixes no rio aos macacos nas árvores, das flores escondidas na sombra aos predadores silenciosos, todos operam em um ritmo natural, preciso e milagroso. Mas esse ritmo está sendo perturbado. O desmatamento, os incêndios florestais e as mudanças climáticas estão levando a Amazônia ao limite. Cada árvore que cai é uma vida perdida, se um passo mais perto do silêncio eterno da floresta. Se a Amazônia parar de respirar, a Terra também sufocará. Não somos apenas observadores. Fazemos parte desse ecossistema. Haja antes que seja tarde demais. Proteja a floresta. Proteja a vida. Proteja nosso futuro.